Olá, alunos. Estou aqui de novo, dando continuidade então aos nossos conteúdos da disciplina de recuperação de áreas degradadas. Nessa aula a gente vai falar sobre legislação ambiental. Tá? É um assunto que muita gente não gosta, muita gente acha muito sacal, muito sem graça, né, sem muito ponto para discussão, mas é importante porque a gente precisa conhecer para embasar as questões, ou seja, há uma necessidade de uma base legal para que a gente possa discutir determinados assuntos, principalmente na questão ambiental. Essa recente alteração da composição do CONAMA, por exemplo, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? Porque antes você tinha uma distribuição mais ou menos igualitária entre sociedade civil, entre governo, entre iniciativa privada, e agora esse equilíbrio foi perdido, porque agora o CONAMA ela tem uma representação governamental muito maior do que uma representação da sociedade civil organizada. Eu até imagino que as pessoas pensem que o CONAMA restringia demais determinadas obras, né? Tinha uma postura muito restritiva durante os governos do PT, né? Mas quando ele foi criado durante o governo do PT, e eu acredito que a composição ela também talvez não tenha alterado durante o governo do PT. Mas acredito que a esquerda brasileira ela sempre teve uma posição mais restritiva contra a iniciativa privada. E aí vem um governo mais aberto à iniciativa privada, meio que desmontando um pouco essa distribuição das responsabilidades do CONAMA. Então isso é perigoso, né, porque abre espaço para a ocupação de áreas, por exemplo, de manguezais, que são extremamente importantes para os ecossistemas costeiros, mas vamos ver o que vai dar aí pela frente. Mas na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da evolução da legislação e o que embasa, por exemplo, a necessidade da realização de planos de recuperação de áreas degradadas. Então, os planos de áreas degradadas não foi criado de uma hora para outra, assim, né? Os planos de recuperação de área degradada eles foram criados num processo evolutivo, foi uma evolução que foi sendo feita ao longo do tempo, né? É claro que para a iniciativa privada ele é rigoroso, né? Mas a gente sabe que o nosso planeta é muito frágil e sensível e que precisa de proteção. Mas vamos lá, voltando então ao nosso conteúdo, vamos lá para o nosso quadro, né? Então aí nós temos, né, dentre a legislação, a primeira que a gente tem, né, é a primeira lei federal 6938 de 1981, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA. Tá? Foi a primeira lei assim, com uma lei federal, né, que organizou, né, a política ambiental e a estrutura governamental. Ou seja, o que é de âmbito federal, estadual, o que é de âmbito municipal, ligado aos assuntos ambientais. Nessa lei também foi criado o Conselho Nacional do Ambiente, esse que a gente havia comentado, e também criou o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Então, além de organizar, né, a estrutura, né, política de meio ambiente, ele criou esses dois órgãos importantes aí. E ele define como degradação da qualidade ambiental alteração diversas das características e elementos que entregam o meio ambiente. Então, essa alteração adversa, né, é que foi considerada como degradação, né, degradação ambiental. Em 1985, vem a Lei Federal 7347, né, que prevê, por exemplo, a participação popular, né,
em ações relativas ao meio ambiente, né? Prevê, por exemplo, a criação da ação civil pública, criando instrumentos de defesa, né, do meio ambiente na esfera jurídica, e cria instrumentos para viabilizar a recuperação de áreas degradadas. Então aqui a gente vai ter já uma preocupação com as áreas degradadas. Então é importantíssimo para nós, né, na nossa disciplina, né, essa lei 7347, né, de 1985, na qual já começa a criar os primeiros instrumentos, né, que vão viabilizar os processos de recuperação de áreas degradadas. Em 1986, a primeira resolução do CONAMA, né, de 1986, estabelece os critérios básicos e diretrizes gerais para os estudos de impacto ambiental, né, e os relatórios de impacto ambiental. Né. A diferença, pessoal, de um estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental é que o estudo ele é muito mais, vamos dizer, técnico, né? Ele é muito mais voltado aos técnicos, ele tem muitos termos, por exemplo, de difícil entendimento por leigos, pessoas que não são da área. Já o relatório de impacto ambiental é uma simplificação, né? Uma simplificação do EIA. Né? Então, o relatório de impacto ambiental apresenta o EIA de uma forma mais, né, simplificada. Determina também os diversos empreendimentos, realização prévia dos estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, com os diagnósticos e as ações que vão ser planejadas para mitigar, para diminuir, né, os impactos, né, e os danos ambientais. A Constituição Federal de 88, a nossa Carta Magna, né, no seu artigo 225, esse aqui é importantíssimo, porque vai dar base jurídica para uma série de decretos e leis. Né? No caso aqui, por exemplo, da Mata Atlântica, considera a Mata Atlântica como um patrimônio nacional e assegura a preservação do meio ambiente. Desculpa. Inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, consolida os instrumentos já existentes, né, cria novos institutos, por exemplo, ação popular, mandato de segurança coletiva, mandato de injunção, e dá maior respaldo para os mecanismos já existentes. Informa a necessidade de reparar danos ambientais. Então, no artigo 225 da nossa Constituição Federal, já estabelece essa necessidade de reparar os danos que foram causados. Né? Já em 1989, a gente tem o Decreto-Lei 97632, que regulamentou a Lei 6938 de 81, obrigando, então aqui já novamente, né, a recuperação da área degradada como parte, né, do relatório de impacto ambiental. Então aqui já prevê, né, a recuperação da área. E institui os planos de recuperação de área degradada de forma preventiva ou corretiva para áreas degradadas por ações de mineração. A mineração sempre foi, né, uma atividade extremamente impactante que teve sempre um olhar muito mais pesado sobre ela. A Lei Federal 9605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais, ou seja, quais serão, né, as punições para as atividades que vão prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, o artigo 23, ele obriga o infrator a recompor o ambiente degradado. Né? Cria a lei de crimes ambientais, que permite a abertura de processos penais contra crimes ambientais, cria os chamados termos de ajustamento de conduta, né? Que é uma espécie de um termo de promessa, né? Onde a pessoa que tenha degradado o ambiente, ela se compromete a se ajustar as condutas de forma a recuperar as áreas, né, e diminuição do valor das multas em caso de se fazer esse processo. Né. A lei decreto, né, 3.420, de abril de 2000, cria o Programa Nacional de Florestas, que fomenta, né, processos de
recomposição e restauração das florestas e preservação permanente da reserva legal e áreas alteradas. A resolução CONAMA 387 de 2006, que já dispõe sobre o licenciamento obrigatório de assentamentos rurais, ações de recuperação ambiental de áreas degradadas através da elaboração dos planos de recuperação de assentamento, né, onde se prevê, né, a recuperação de áreas de reserva legal e preservação permanente, as APPs. A Lei 11.428 de 2006 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântico, estabelece medidas compensatórias para os casos de retirada de vegetação secundária em estágio avançado e médio de recuperação. Depois a gente tem o decreto 6.660 de 2008, né, que regulamenta dispositivos da Lei Federal sobre a Mata Atlântica, faculta o plantio, né, ou reflorestamento com espécies nativas, né, sem precisar de autorização de órgãos. Né. A Instrução Normativa número 4 de 2011 estabelece procedimentos para a elaboração de projetos de recuperação de área degradada ou área alterada. Termos de referência, né, o comum e o simplificado, né, o PRAD, né, as condições do PRAD. O PRAD deve reunir informações diagnóstico, lembra que eu falei para vocês dessa palavra, para ficar bem guardado? Levantamentos de estudos que permitam avaliar o nível de degradação, né, ou alteração e definir quais serão as medidas para a recuperação da área, orienta de uma forma geral como elaborar um PRAD. Então, está nessa instrução normativa 04 de 2011. Então, aqui você pode até procurar no Google, né, essa instrução normativa, mas eu vou passar alguns dados depois que a gente vê mais ou menos, né, o que precisa fazer. Né? Então, basicamente, você tem que fazer um diagnóstico, né, do que tem na área, né? Então, esse diagnóstico talvez seja o ponto mais importante, e a partir desse diagnóstico você vai definir, né, quais modelos você vai utilizar para você fazer o processo de recuperação dessa área. Então a gente vai ver que existem vários, principalmente para a área, né, de recuperação de áreas agrícolas, de áreas que foram impactadas com perda de solo, né, essas informações de uma maneira geral. E, por último, né, a Lei Federal número 12.651, que estabelece o novo Código Florestal, que prevê a recomposição gradual das áreas de reserva legal e das áreas de preservação permanente, conforme o tamanho dos imóveis rurais. Define as áreas de preservação permanente de reserva legal, que não possuem vegetação natural, mas são degradadas e que precisam ser recuperadas. Estabelece a responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Então, essas daí são as mais importantes, né, as mais importantes legislações que estabelecem, né, responsabilidades, estabelecem funções para cada membro, né, da sociedade, estabelecendo aí formas de serem, né, realizadas os projetos de recuperação de áreas degradadas. Então, o objetivo dessa apresentação é mais de conhecimento, é para vocês saberem que existe, e se vocês observarem as datas, ela começa lá em 1981, ainda no período da ditadura militar, ainda no período, né, dos militares, né, em 81, mas que vai evoluindo, né, com o tempo e vão sendo adotadas. Essas aí não são as únicas, essas aí que são aquelas mais relacionadas à questão de degradação de áreas degradadas, de recuperação de áreas degradadas. Tá?
Então essas informações aí servem apenas para conhecer. Você não é obrigado a guardar, né, o número dessas leis, talvez algumas mais importantes, principalmente a Constituição Federal no artigo 225. Tá? Então, o objetivo era só esse, de fazer vocês conhecerem essas legislações aí. Né? Isso aí é o basicão, né? Como eu falei. Existem uma variedade imensa de leis aí para a gente pensar os processos de recuperação de áreas degradadas. Beleza? Então, até a próxima aula. Tenham uma boa tarde.